Olá, irmãos, como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja me assistindo. Desejo que vocês estejam com saúde, com alegria, com paz no coração. Amém? Desejo que tudo vá bem, embora eu saiba que nesse mundo vil que nós vivemos, as coisas não são tão bem como a gente gostaria. Mas a verdade é que Deus está conosco, nos guarda, nos livra do mal, nos ajuda nas nossas empreitadas, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Ele está sempre conosco, Ele nos garante a vitória pelo sangue de Jesus, porque Ele derramou esse sangue na cruz do Calvário, perdão, justamente para nos salvar, nos perdoar, nos libertar e nos abençoar. E a ação do seu Espírito, a ação do Espírito de Deus em nós, nos ajuda a fazer as coisas de melhor, fazer mais bem feitas, não é? Melhor fazê-las, que é isso que eu queria dizer. Nos ajuda para acertarmos, nos conforta quando as coisas não vão bem e nos dá forças. Eu estou passando por fases difíceis, muito difíceis. O inimigo está numa luta medonha contra mim. Aliás, isso vem desde o início do ministério, que o inimigo sempre quis derrubar o ministério, mas ele não consegue derrubar aquilo que Deus fez. O que Deus cria, o que Deus faz, o inimigo não consegue derrubar. Nós é que podemos falhar. Aí sim, se nós falhamos, se perdemos a cobertura de Deus sobre nós, não é? Que a palavra de Deus diz que Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Jesus não lança fora, mas há pessoas que lançam Jesus fora dos seus corações. Pode compreender isso? Mas aí é a própria pessoa. Sem ser a própria pessoa, ninguém consegue nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada nesta vida nos consegue separar do amor de Deus, a não ser que o próprio indivíduo não queira, mas o amor dele continua. Se a pessoa não quer servir a Deus, não quer andar na presença de Deus, torna-se, obviamente, e volta, vamos dizer assim, igual a porca que volta a comer o farelo, a comer lá no chiqueiro. O que acontece? Não vai para o céu, mas Deus ainda tem amor por essa pessoa. Tanto que ele fica triste quando morre um ímpio, porque ele gostaria que aquele ímpio se convertesse e fosse para o céu. Ele não fica triste quando morre um cristão. Sabem por quê? Porque vai para o céu. Quando morre um servo de Deus, um filho de Deus, um filho e uma filha, né? Estou dizendo no sentido genérico, né? Quando morre um servo de Deus, um cristão ou uma cristã, Deus não se entristece, sabe por quê? Porque ele vai para o céu. Se livra do pecado daqui. Não tem mais chance de voltar ao pecado. Agora, quando morre um ímpio, aí Deus fica triste, porque aquele ímpio poderia se converter. Podem entender isso? Amém. É bom que você entenda. Eu estou aqui justamente para trazer palavras para que você seja abençoado, as compreenda e procure vivê-las. Amém? Nós vamos hoje voltar aos nossos assuntos lá em Mateus, não é? Vamos continuar falando naquele sermão que ele fez lá no monte. E hoje nós estamos com uma palavra que fala das preocupações. Eu já falei nesse assunto, mas no outro texto, ou no outro contexto. Mas vamos falar mais um pouquinho, porque nunca é demais.
Nós estamos falando em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Parecem muitos versículos, mas nós vamos resumir o assunto ao final. Então eu vou fazer uma leitura e depois vamos fazer uma breve oração. Amém? Acompanhe se quiser, preste atenção, mas depois você pode até ler com mais calma e tal, mas por enquanto preste atenção. É Mateus 6, versículo 25 ao 34, e diz assim: por isso digo a vocês que não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que hão de vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. E ele termina dizendo: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados. Trará os seus cuidados. Basta o dia ao dia o seu próprio mal. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós voltamos a Ti em oração no dia de hoje e Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai Santo. Te pedimos que perdoe as nossas transgressões, as nossas falhas, as nossas deficiências, os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos a não pecar. Dá-nos força, dá-nos sabedoria dos altos céus, dirige-nos com Teu Espírito Santo e acampa, Senhor, os Teus anjos ao nosso redor para nos guardar e livrar. Mas agora, Senhor, que temos lido a Tua palavra, eu peço que a unção do Teu Espírito, Pai, venha sobre todos os Teus filhinhos que estão ouvindo, sobre o pregador, sobre mim, para falar, e sobre todos para ouvir, mas a todos, tanto eu quanto eles, Senhor, para entender, para discernir pelo Espírito as coisas espirituais. Sê conosco, alimenta-nos nesta hora com a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, há uma controvérsia muito grande que eu quero desmistificar quanto a esse texto que nós acabamos de ler, porque tem gente que pensa que nós não devemos, vejam bem, entenda bem, ficar, preparar alguma coisa para o dia de amanhã ou depois, ou etc. Porque ele diz aqui, ó, ele diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Mas diz mais aqui assim, ó: porque se preocupam com o que vestir, observem como crescem os lírios. Enfim, está sempre dizendo não se preocupar com isso ou com aquilo. Mas repare que está falando das coisas cotidianas da vida.
das coisas naturais da vida, das coisas necessárias para uma vida digna na presença de Deus, como é, por exemplo, o comer, o beber, o vestir, o morar. Todas essas coisas são básicas para uma vida. São essas coisas que ele diz para nós não nos preocuparmos. Sabem por quê? Porque ele não nos deixará faltar isto. Podem compreender isso? O mínimo necessário para comer, o necessário para você se vestir e sair à rua, o necessário para você morar debaixo de um teto e não ter que ir morar debaixo de uma ponte ou numa calçada. Essas coisas são básicas. Deus não vai deixar nos faltar. No entanto, devemos sim, por exemplo, estudar, aprender uma profissão, procurar um serviço para ganhar o pão de cada dia. E isso nós devemos correr atrás, sabendo que Ele é que vai nos ajudar a conseguir isso, sabendo que Ele é que vai nos fazer aprender, compreender, entender, enfim, e fazer uso disso. Você deve estudar. Não vai ficar em casa sentado esperando cair do céu, porque não é assim que funciona. Ele está falando aqui sobre as coisas básicas. Na realidade, ele fala aqui sobre comida, bebida e vestes. Mas tem mais algumas coisas. Agora, no entanto, aquelas necessárias para uma vida digna, por exemplo, a escola para as crianças, para que tenham uma educação, para que sejam alfabetizados, isso é necessário. Isso é de Deus, isso é importante. Um curso técnico, nem sempre a faculdade é grande coisa, mas um curso técnico, pelo menos. E se for a faculdade, melhor ainda. Mas mais do que isso, o conhecimento da própria palavra de Deus. Por isso que temos na igreja um estudo aos domingos de manhã. Podem compreender isso? Precisamos estudar, precisamos compreender, precisamos aprender. Agora, no entanto, os ímpios, e aqui quando falo ímpio, é como se nós disséssemos os incrédulos, aqueles que não têm Deus no coração, aqueles que não confiam em Deus. Esses é que correm atrás dessas coisas. Então vamos entender segundo a palavra. O primeiro versículo diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida. Repito, está falando, não se preocupem com as coisas básicas para a vida, com as coisas sem as quais não se preocupe com falta d'água. Deus não vai deixar faltar água. Não se preocupe com a falta de alimento. Deus não vai deixar. Agora, Ele não está te prometendo aqui uma lagosta. Ele está dizendo que vai te alimentar. Podem compreender isso? Então não se preocupem com essas coisas. Não se preocupem com a sua vida quanto ao que vão comer ou beber, nem quanto ao que vão vestir. Isso, repito, são coisas básicas. Ele promete nos garantir isso. Eu não vejo nenhum evangélico, nenhum cristão na rua pedindo esmola, e nem garotos de rua que sejam cristãos verdadeiramente de alguma igreja. Não são. Aí ele diz assim depois: não é por acaso a vida mais do que o alimento? Ou seja, a nossa vida não é mais importante que o alimento? Então, se Deus nos dá a vida, Ele providencia para nos alimentar. E não é o corpo mais do que as roupas? Ou seja, não é mais importante nós preservarmos o nosso corpo, a saúde física, mental e emocional? Então, Deus nos garante a vestimenta para cobrir esse corpo. Podem compreender isso? E ele diz assim: observem as aves dos céus, não colhem, não semeiam, não ajuntam em celeiros, no entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Qual é que você acha que é mais importante para Deus, a sua vida ou a vida de uma andorinha? As andorinhas são importantes, os pássaros são importantes, mas você e eu, para Deus, somos muito mais importantes.
porque foram seres humanos que foram feitos à sua imagem e semelhança. Pode compreender isso? Ele criou os animais para compor toda a criação, as aves dos céus, os peixes do mar, os animais do campo, as feras da selva, da floresta, tudo foi criado por ele. Mas nós valemos mais do que ele, tanto do que esses animais, tanto que você sabe que muitos animais já se extinguiram e tem muitos animais em extinção no mundo. Vários animais estão em perigo de extinção, mas o ser humano não está em perigo de extinção. O ser humano está nascendo cada vez mais e proliferando pelo mundo cada vez mais. Podem compreender isso? Tem 6 ou 7 bilhões de pessoas no mundo todo, se não me engano. Pois bem, e por que se preocupam com o que hão de vestir? Aí ele diz assim, observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, ou seja, não fazem tecido. Né? Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão era um dos reis, e desde quando príncipe, já como rei, que melhor se vestia, que mais vaidoso era. Também para conquistar 300 esposas, 700 concubinas, ele tinha que ser bonito, não é? Eu, porém, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ou seja, os lírios do campo, as flores do campo, vamos colocar assim, não é só os lírios, mas os lírios, vamos dizer, ele citou os lírios porque são uma das flores mais bonitas do campo. Se Deus faz isso com as flores do campo, será que nós somos inferiores a um capim, a uma flor do campo? Claro que não. Somos mais importantes para ele do que a todo o restante da criação. Você pode compreender isso? Nós, os seres humanos, somos mais importantes para Deus do que todo o restante da criação. Mas todo o restante da criação foi criado por Deus com o intuito futuro, porque eles foram criados primeiro, depois fomos nós, mas ele estava preparando o terreno para nós. Ele só criou o ser humano depois de já ter criado os animais, depois de já ter criado as flores do campo, depois de já ter como que coordenado a face da terra, porque estava preparando o terreno para a primazia da sua criação. Podem compreender isso? Nós somos muito, muito valorosos para Deus. Deus realmente nos ama muito e nos quer muito. Então ele continua dizendo aqui, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. E aí no versículo 32 diz assim, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Os gentios quem são? É como se ele dissesse os incrédulos. Os gentios naquela época eram todos que não eram da religião judaica. Todos que não eram judeus eram gentios. Todos que não eram o povo de Deus naquela época eram gentios. E hoje quem é que não é também da religião cristã é considerado gentio, ou seja, é considerado incrédulo. Não tem, dizem que creem em Deus, mas dizer uma coisa e crer de verdade é outra. E a diferença do crer de verdade é essa, é que quem crê de verdade confia. Crê no seu Deus, ande na sua presença e santidade. Também não adianta você dizer que crê e sair por aí fazendo arruaças, fazendo coisas erradas, fazendo tudo que não presta e achar que ele vai te socorrer na hora errada. De forma alguma. Ele é Deus, ele não é bobo. Ele é muito maior do que a sua inteligência possa imaginar. Muito mais sábio do que você possa imaginar. Na realidade, ele é o pai da sabedoria. Podem compreender isso? E ele não ia investir naquilo que não prestasse. Ele investe em você, em mim, porque ele sabe que somos criaturas
criadas por Ele. Depois de criadas por Ele, quando por causa do pecado nos afastamos dele, Ele ainda levou o seu Filho à cruz, pagando o preço da morte de Cristo para nos resgatar, para nos trazer para Ele. É por isso que Ele nos sustenta, nos veste, cuida de nós, cuida da nossa inteligência, cuida de termos um emprego, cuida de termos um meio de sobrevivência. É Ele que cuida disso, é Ele que nos concede tudo. O ímpio é diferente. O ímpio vive com muito mais sacrifício. Talvez você diga, não, mas eu conheço ímpios aí, incrédulos aí, que tem dinheiro de encher barris por aí. Não confunda. Não é dinheiro que torna o homem feliz e sábio, não. Dinheiro é bom para o sustento da vida, tem permissão de Deus desse dinheiro existir, se ele for ganho licitamente, se ele for ganho com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua sabedoria. Veja bem, sabedoria que eu digo inteligência, não é malandragem, não. Podem compreender isso? É inteligência. E ganho, por exemplo, ganho dessa forma, com sabedoria, inteligência e tudo legal, ele é abençoado. E ainda mais, obviamente, se você é cristão, porque você dá o seu dízimo. E ao entregar o seu dízimo, você está tendo a bênção de Deus sobre todo o restante do que você possui. Coisa que o incrédulo não faz. É por isso que o incrédulo extrapola, rouba, engana, mente, faz tudo que não presta. Triste daqueles, preste atenção nisso, que tem muitos, que se dizem cristãos e fazem isso também. Mas esses vão para o inferno. Esses nunca conheceram a Cristo. Ah, mas ele é isso, ele é aquilo, ele é uma autoridade, ele não interessa o que ele é. Não interessa o que ele é. Se ele não é honesto, se ele não é decente, ele é um ímpio. Ele é um incrédulo. Mas ele diz que é da igreja tal, não importa. E nem culpemos a igreja. Não é a igreja que tem culpa, não. São eles próprios. É o próprio indivíduo. Podem compreender isso? Então, amados, nós não somos ímpios. Nós não somos incrédulos. Nós temos um Deus que se preocupa conosco. Haja visto que você está aí me assistindo agora, você está vestido, você está alimentado, se ainda não está, vai se alimentar daqui a pouco. Você está vivendo com dignidade porque Deus está te sustentando, está cuidando de você. Você não precisa correr atrás disso, não. Corra atrás de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Preparar-se, tem pessoas estudando. Vê que é uma coisa que eu não posso reclamar na igreja e jamais reclamaria. Alguém que não pode ir em todos os cultos porque estuda, faz uma faculdade. Amém, Deus abençoe. O que não pode é ir para a faculdade e lá desvirtuar a sua cabeça com ensinamentos, não da profissão, não daquilo que está estudando, mas filosofias que alguns professores incrédulos colocam nas suas cabeças. Podem compreender isso? Que tem muito isso. Tem muito incrédulo fazendo cabeça do coitadinho que não tem o conhecimento que ele tem. Ensina a matéria da escola, mas ensina algumas filosofias pecaminosas, com relação a tudo, com relação à vida, com relação à profissão, com relação ao trabalho, com relação a sexo, com relação a tudo, ensinam o que não presta. Obviamente que há os professores decentes, graças a Deus, até muitos, inclusive evangélicos, que ensinam o que é correto e que os seus testemunhos também são bons. Nós não estamos discriminando ninguém. Nós estamos falando em termos gerais. Mas uma coisa é certa, o ímpio, o incrédulo, é que fica preocupado com essas coisas. Ah, meu Deus,
Como é que eu vou pagar o meu aluguel no fim do mês? Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Aquele que tem Cristo, aquele que tem temor de Deus, trabalha, existe com naturalidade diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, e Deus o abençoa com todas essas coisas. Você pode compreender isso? Agora preste atenção aqui para terminar. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Preste atenção nisso. Ele está dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, conhecer a Deus, viver sob os auspícios de Deus. Quando você procura o reino de Deus, é para que ele reine em você. Por isso, na oração do Pai Nosso, ele diz, venha a nós o teu reino, ou seja, vem reinar em mim, vem ser o meu rei, eu quero ser o teu súdito, eu quero ser o teu servo. Então busque em primeiro lugar isso, o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, aquilo que é justo diante de Deus. Não é justo você ser desonesto, não é justo você ser mal criado, não é justo você ser, pavio curto, não é justo você ensinar coisas erradas, nem praticar coisas erradas, isso não é justo. Então procure a justiça, o reino de Deus e praticar o que é justo. E aí você já tem a garantia do mínimo necessário para que você viva. O resto é de acordo com a sua categoria. Se você se preparou para ganhar muito, você vai ganhar muito. Se você se preparou para ganhar mais ou menos, você vai ganhar mais ou menos. Se você se preparou para ganhar pouco, você vai ganhar pouco. Mas uma coisa é certa, se você é de Deus, você não vai passar necessidade. Entenda isso, compreenda isso. Amém? Então, para encerrar, nós temos aqui. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Cada dia da sua vida, ou cada dia da nossa vida, nós temos que enfrentar. Há um ditado que diz que cada dia a gente tem que matar um leão. Vai ter dia que você vai ter que matar um leão, uma onça, um tigre, um jacaré. Cada dia nós temos as nossas lutas. Eu hoje tive um dia de luta, desde o primeiro dia da manhã até a noite, sábado também. Ontem não foi muito diferente, mas o importante é que Deus me deu saúde para suportar isso. Física, mental e até econômica, muitas vezes. Se você pensar, o nosso pastor não tem problema, não tem problemas, junte os seus e os de muitas outras pessoas, todos talvez ainda não cheguem à quantidade dos meus. O que nós precisamos, o que vocês precisam fazer, e que eu também faço para a honra e glória do Senhor, é confiar em Deus. Confiar no Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça, sabe o que quer dizer isso? Fará com que aquilo que é justo para você venha a acontecer. Deus é misericordioso, irmãos. Deus é maravilhoso. E Ele nos ama. E Ele se preocupa conosco. Ele nos sustenta, nos alimenta, nos veste, nos dá o teto. E se nós confiarmos nele e fizermos a vontade dele, consagrando a ele as nossas vidas, fazendo aquilo que é justo, segundo a vontade dele, ele nos enche de bênçãos. Ele nos enche de bênçãos. Para cada pedrada que o mundo nos manda, ele nos manda, uma pomada para desinflamar o local da pedrada. Ele nos abençoa, nos guarda, nos dirige com o seu Espírito, nos sustenta. Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. É Ele que faz isso. Nós não temos que chamar anjos. Nós pedimos a Deus, Senhor, acampa os teus anjos
ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Pode compreender isso? Não temos que pedir a anjos, nós não mandamos em anjos, nós não mandamos em nada, mas nós temos a faculdade de pedir a Deus. Ele nos dá esse direito, ele diz pedir, pedir, dá-se-vos-á. Então a gente pede a Deus, como a Bíblia fala, que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Nós que somos tementes a Deus, ficamos na condição de poder pedir, Senhor, acampa os teus anjos, ou seja, bota eles ao nosso redor para nos guardar, para nos livrar do mal. Amém? Você pode compreender isso? Então, durma em paz esta noite e todas as demais. Levante-se disposto, vá fazer o seu trabalho, seja ele qual for, por mais simples que seja para limpar o chão ou seja para pintar o céu com as estrelas e as nuvens, seja para fazer o que for que Deus te chamou para fazer, faça com alegria, com paz no coração. Enfrente as lutas, enfrente as dificuldades, cante, louve, alegre-se, ore ao Senhor. Faça isso enquanto vai para o trabalho. Faça isso enquanto está fazendo os afazeres de casa. Glorifique a Deus. Quando a palavra de Deus diz assim, orai sem cessar, sabe o que quer dizer isso? Faça as suas atividades, mas em pensamento, ore, fale com Deus. Fale com Deus. Senhor, obrigado. Que bom estar aqui passando essa roupa a ferro. Tem gente que nem tem ferro para passar roupa. Senhor, obrigado por fazendo essa refeição. Abençoa para que me faça bem. Então, confie em Deus e Deus o abençoará. Oremos agora, queridos. Feche seus olhos, eleve ao Senhor os seus pensamentos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por esse privilégio santo de estar na Tua presença e falando aos Teus filhos e trazendo para eles uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuste de vida, vamos dizer assim, porque muitas vezes no afã da vida diária nós perdemos o rumo, como diz o outro, perdemos o fio da meada. Mas agora, Senhor, ao ouvir a Tua voz, falando aos nossos corações através da Tua palavra, e agora orando a Ti, pedimos, ajuda-nos, Senhor, acalma o nosso coração, traz paz ao nosso coração e ajuda-nos a andar em santidade. Toca no nosso coração para buscar essa santidade. Procurar, Senhor, conhecer-te melhor e confiar mais em Ti. Sabemos, ó Deus, pela Tua palavra, que somos melhores do que os pássaros dos céus, somos melhores do que os lírios do campo, mais bonitos do que os lírios do campo. Sabemos, Senhor, que somos a primazia da Tua criação. Somos uma criação à parte. Não existe outro ser como nós, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque Tu tens ao Teu lado, nos céus, os anjos, espíritos ministradores, os querubins, os serafins, mas nós iremos também para lá, habitar o céu com toda a Tua criação suprema. Oh Senhor, que maravilha! Isso faz com que nós possamos entender que se temos dores aqui, alegria, gozo e paz teremos lá. Por outro lado, se não formos para lá, quem for para o inferno ainda viverá pior do que está vivendo aqui. Então, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a andar em santidade. Perdoa-nos, abençoa-nos, como mais uma vez te peço. Dirige-nos com Teu Santo Espírito e mais uma vez te peço, acampa os Teus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Pedimos isso em nome de Jesus. E
que a graça de Jesus, teu Filho, e que o teu amor, o amor do Pai Celestial, e a comunhão com o teu Santo Espírito, esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que pedimos, é o que agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.